Marcos 6, verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, verso 1. Hoje vamos aprender um pouco a respeito da incredulidade. A palavra de Deus diz assim: e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Irmãos, nós podemos perceber aqui o ministério de Jesus ali na cidade em que ele havia crescido. Tá? E uma das coisas que se destaca justamente no local onde as pessoas conheciam ele foi a incredulidade. Tá? E o que é a incredulidade? Né? Eu fui no dicionário e trouxe o significado que está lá no dicionário, né? É a falta de fé religiosa, ou o ateísmo, ou se não também o estado ou atitude, uma tendência de quem não se deixa facilmente convencer, uma pessoa cética. Então veja, irmãos, a incredulidade é a falta de fé, de acreditar em alguém ou em algo, tá? Aliás, a incredulidade tem pairado sobre a nossa nação, né? A gente tem várias pessoas e instituições que nós estamos desacreditados, tá? Mas aqui, especificamente, está falando de Jesus, irmãos. Veja, Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, tá? Então, ali, ele cresceu juntamente com a sua família. E quando ele começa o seu ministério, começa a fazer os sinais e também ensinar nas sinagogas, veja, Jesus provavelmente era um rabino, né? Uma pessoa que se vestia como tal, que falava como tal, alguém que tinha espaço para falar na sinagoga, irmãos. E aqui a gente percebe que ele chegando, né, na sua cidade, na sua própria pátria ali, né, na cidade de Nazaré, ele chega no sábado e começa a ensinar na sinagoga. E é interessante porque essa passagem ela é narrada nos 3 evangelhos sinópticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Esses 3 evangelhos são muito parecidos, né? Eles têm passagens que são repetidas nos 3 evangelhos. E é interessante porque essa passagem ela também é repetida lá em Mateus, e eu gostaria de ir com os irmãos até lá. Vamos para Mateus capítulo 13, versículo 53, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo
53. E a gente vai perceber que o evangelista aqui, Mateus, ele narra praticamente as mesmas coisas. É quase que idêntico. Realmente, assim, alguém copiou um do outro. Então, assim, na visão de Mateus, era importante essa passagem e ele registra. A visão de Marcos também. Tá? Olha só o que diz aí. Ó. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Irmãos, a incredulidade, né, como nós percebemos por esses dois textos, ela acaba impossibilitando os sinais de Jesus ali no seu ministério. Ou seja, para que ele pudesse fazer os sinais, irmãos, era esperado que as pessoas crescem, acreditassem, tivessem fé. E nos dias de hoje também, irmãos. Irmãos, a pessoa só pode ser salva se crer. Não existe salvação sem a fé, irmãos. Não existe. É necessário acreditar que Jesus é o Senhor, que você é pecador e que Ele pagou a sua pena. É necessário acreditar que Ele é o Filho de Deus, e não somente isso, que Ele é o próprio Deus encarnado. Então perceba, a incredulidade aqui fica destacado que ela impossibilitou as maravilhas, os sinais. Lá no Evangelho de Marcos, né, fala que ele curou algumas pessoas, né, alguns poucos ali, ele impôs as mãos e curou. Aqui já diz o seguinte, né, que ele não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade. E quando nós pensamos na incredulidade, a Bíblia vai narrar algumas situações em que a incredulidade atrapalhava, tá? Outra coisa que é interessante é que é o seguinte: o descrédito aqui pelos sinais e pela sabedoria de Jesus estava no fato de que aquelas pessoas conheciam a sua família, conheciam ele, seus pais, seus irmãos e irmãs. E de fato, irmãos, quando nós estamos pregando, os mais difíceis são os da nossa casa, são os da nossa própria família. Por quê? Porque eles têm uma relação conosco de muita intimidade, tá? De muita proximidade. Porque os meus irmãos me conhecem a mim até melhor do que vocês, que eles me viram crescer. Eles estavam lá quando eu me casei. Quando meus filhos nasceram, eles foram lá ver meus filhos. Então veja, existe uma intimidade maior, tá? E às vezes a gente até não se sente muito à vontade, né? Porque é o seguinte, né? Quando a família se reúne, deixa o gato, irmão, deixa o gato que tá bravo. A família se reúne, né? E você vai ficar lá tentando, tá bravo mesmo, tá bravo. Calma, calma, é só um gatinho brincando. Vamos pensar positivo, tá? Vamos falar que tá brigando, não. Aí é o seguinte, dentro da sua própria família, irmãos, as pessoas te conhecem, tá? Elas colocam você, às vezes, numa situação até complicada, tá? Então, de fato, é mais difícil, tá? E aqui Jesus fala assim, realmente um profeta na sua própria pátria, né, ou na sua própria casa, ele tem um certo descrédito, tá? E veja, Jesus usa aqui a posição do profeta. E o que é o profeta, irmãos? O profeta é aquele que trazia
a mensagem de Deus para o povo. Tá? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ver alguns textos para os irmãos, para ver como que funciona essa parte da incredulidade e quando nós somos pessoas de fé, aquilo que impacta na nossa vida como cristão diante de Deus. Se nós formos lá para Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo ele está falando sobre a justificação pela fé, e aí ele usa o Abraão, né, esse personagem bíblico, patriarca da nação de Israel, e a partir do verso 19 ele diz assim, né, falando a respeito de Abraão e da sua fé, né, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então Abraão, irmão, ele, não duvidou da promessa de Deus, mesmo quando a idade foi passando e o tempo foi passando, e o filho não vinha. Mas ele acreditou, e quando os anjos vão visitá-lo ali, e eles dizem que Sara iria ficar grávida, no tempo certo, ele acreditou, ele não duvidou, irmãos, mesmo já sendo uma pessoa de idade, de quase 100 anos, e Sara já tinha até cessado o costume das mulheres, mas ele se fortaleceu na fé. Consegue entender, irmãos, que nós, como cristãos, temos que fortalecer a nossa fé em Deus? A gente tem que deixar de ser incrédulo. Não, pastor, mas eu não sou incrédulo. Somos sim, muitas vezes. Muitas vezes somos incrédulos. Mas Abraão, aqui sendo citado por Paulo, diz que ele se fortaleceu, não duvidou de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos ver uma outra passagem, a situação de uma pessoa que não é cristã com relação à incredulidade. Vamos lá para 2 Coríntios agora. A gente está em Romanos, Próxima carta aí, Coríntios, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo está falando, das dificuldades do ministério, porque realmente em toda a época houve-se dificuldades para se pregar o evangelho e fazer o seu ministério diante de Deus. E ele diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, a incredulidade é uma ação também com relação à salvação de Satanás, o Deus desse século. Ele tem cegado os entendimentos das pessoas para que não compreendam o evangelho. E olha, muitas vezes a pessoa que está sendo evangelizada, ela vai aceitar Jesus, ela vai confessar os seus pecados, ela vai fazer a oração, e muitas vezes ela não entendeu, foi nada. Ela ainda está cegada pelo inimigo. Ela ainda é aquela semente que foi jogada lá, que está no caminho, e vem Satanás e tira. Ela não dá fruto. Por isso que eu acredito que muitos daqueles que nós
evangelizamos pelas ruas aí não estão aqui, irmão. Faz sentido. Uma pessoa que creu no Senhor Jesus, irmãos, ele quer servir a Deus. Ele é transformado, ele muda de vida, irmãos. A Bíblia diz que ele é uma nova criatura, que ele nasceu de novo. Irmãos, quando nós estamos ali refletindo sobre a nossa salvação, irmãos, é algo tão maravilhoso. Pensa, raciocina junto comigo. Pensa que você é filho de Deus. Pensa que você é co-herdeiro com Cristo. Pensa que você é cidadão do céu. Que a graça de Deus e as bênçãos celestiais estão derramadas sobre nós dos lugares celestiais, irmãos. E ainda que o inimigo, muitas vezes, por permissão de Deus, nos tente, nos atrapalhe, ele não nos vence. Nós já somos mais do que vencedores. Uma pessoa, irmãos, que creu verdadeiramente no Senhor Jesus, ele quer servir a Deus. Ele quer encontrar a igreja de Cristo. Ele quer se batizar. Ele quer dizimar. Ele quer evangelizar. Ele quer pregar. Ele quer se alimentar da palavra de Deus. E quantos estão sendo alcançados aí pelos evangelismos nas ruas aí, e você sabe que mora perto aqui e não aparece? O Espírito Santo não está agindo na vida dessa pessoa? Mas aqui diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem acreditar realmente no poder de Deus. Vamos agora voltar para Romanos capítulo 3. Nós estávamos no capítulo 4, agora vamos para o capítulo 3, versículo 3. Preste bastante atenção, irmãos, no que Paulo diz aqui para nós. Ele está, capítulo 3, verso 3. Ele está falando sobre a vantagem do judeu, da circuncisão, ele está falando a respeito daquilo que foi confiado ao povo de Israel, e aí ele diz assim, pois que, ele está perguntando, se alguns foram incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Irmãos, ainda que nós muitas vezes vamos ser incrédulos, e vamos falhar, Deus permanece fiel. Ainda que Jesus estivesse ali na cidade de Nazaré e ele não fizesse muitos sinais, ele continuou sendo o Messias, o Cristo, o Salvador. Ainda que os irmãos dele não acreditassem nele, nós sabemos que os irmãos deles não acreditavam que ele era o Messias. Eles só creram depois da ressurreição. Porque a Bíblia, sim, ela nos declara. Ainda assim, ele continuou sendo o Senhor. Ele continuou operando os sinais. E é interessante porque aquela passagem, ela também é narrada em Lucas. Só que Lucas, ele é mais detalhista, A gente tem estudado o livro de Atos, o escritor Lucas, irmãos, ele era vamos colocar entre aspas assim, um acadêmico, um estudioso, uma pessoa que era cuidadosa na sua pesquisa. Então, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele já coloca lá no comecinho, olha, conforme eu combinei com você, eu vou fazer detalhado. Eu fui ver, eu fui falar com as testemunhas oculares, eu fui realmente ver o que aconteceu. E é interessante isso, irmão. Sabe por quê? Porque se você for comigo lá em Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4.
A partir do verso 16, o escritor aqui, Lucas, ele começa a narrar exatamente o mesmo momento que nós vimos nos outros dois evangelhos, tá bom? Olha só que legal. Aqui é diferente, tá, irmão? Então presta bastante atenção, que você vai perceber pelo contexto que é o mesmo momento, só que aqui narrado de uma forma mais precisa. E chegando a Nazaré, Nazaré é a cidade que Jesus havia sido criado, ó. Onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus. Jesus chega na sua cidade, no dia de sábado ele vai, como era o seu costume, por isso que as pessoas conheciam ele, e vai para a sinagoga e pega o livro para ler. Muito bem. Verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Vocês percebem que aqui está mais completo, né? Não é verdade? Ele vai na sinagoga, da mesma forma que foi narrado no outro, só que fala o que ele fez. Ele lê a passagem que está lá no profeta Isaías, e depois, né, todo mundo olhando para ele, né, porque se encaixava naquilo que estava acontecendo. As pessoas sabiam que Jesus tinha feito sinais em Cafarnaum e em outros lugares. Aí ele fala: hoje se cumpriu a profecia entre vós. Irmãos, quando Jesus começa o seu ministério, ele anuncia as boas novas, ele vem colocar em liberdade os cativos de Satanás, do pecado, do poder do pecado. Ele veio para curar aqueles que estavam doentes. Manilda, tudo bem com a irmã? Está tudo bem? Uma coisa muito forte que minha perna. Ah, tá bom. Melhorou? Tá bom. Coisa a gente para. Então perceba só, irmãos. Ele olha para aquela sinagoga, a gente não sabe quantas pessoas estavam lá, mas a gente percebe que tinha as pessoas que conheciam ele. Ele fala: hoje se cumpriu. E aí eles falam: mas espera aí, a gente conhece esse cara aí, ó. Ele é o José, é o filho do José. É isso, os irmãos dele estão aqui, as irmãs, a gente conhece todo mundo. É que pode isso? E aí ele fala o provérbio, né? O que significa esse provérbio, né? É interessante a questão do provérbio, né? Porque, em outras palavras, o que ele estava dizendo, né? Que o verdadeiro profeta na sua pátria, entre os seus parentes, os da sua própria casa, ele, como o próprio mestre, não tinha valor. As pessoas estavam questionando isso, indagando cada um, né? Oh, mas a gente conhece. Essas palavras, irmãos, elas, na verdade, né, se escandalizavam de Jesus. E Jesus, então, irmãos, ele é duro com esses homens. Ele é duro. É porque lá nos outros evangelhos não mostra isso. Mas olha o que diz aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura aí, ó. Versículo 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua
pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. A primeira coisa que ele fala, na época do profeta Elias, quando houve aquela seca, a fome era grande, mas quem recebeu a bênção foi uma estrangeira. Está falando do profeta que não tem honra na sua própria pátria. Porque enquanto Elias estava sendo caçado pelo rei Acabe, lá, a esposa dele lá, Jezabel, tá? Enquanto ele estava sendo caçado, ele foi fazer os sinais para uma estrangeira. E aí ele continua, ele dá um outro exemplo. Olha lá, ó, verso 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Está vendo? Outra passagem, outro exemplo de um outro profeta, que em vez de fazer o sinal com o próprio povo de Israel, não, quem foi curado foi um comandante de uma nação inimiga. Percebe? Aí ele fala assim, está vendo? Olha para a história. Porque tudo aquilo que foi escrito, irmãos, é para o nosso exemplo. Tá? Então, se você muitas vezes vai ser gozado, vai ser desacreditado, vai ser perseguido da sua própria casa, você não é diferente dos demais. É assim que é mesmo, irmãos. É mais difícil. É muito mais fácil a mensagem do pastor Ismael impactar pessoas estranhas a ele do que os da minha casa. E eu vou dizer, irmãos, lá em casa nós somos em 6. Sabe quantos realmente estão dentro das igrejas servindo a Deus? Só um. Só um. Só um. De 6 filhos, todos criados no lar cristão, pai e mãe evangélicos. Desde pequenininho, pegava no pé, levava para a igreja. E se eu perguntar para a Nilda, o resultado é muito parecido. E se eu perguntar para a irmã, o resultado é muito parecido. E assim vai sucessivamente, irmãos. O fato dos meus irmãos terem um pastor, né, como um irmão pastor, não muda nada, irmãos. Não muda. Porque, na verdade, a incredulidade está patente na vida das pessoas. Elas não acreditam. Elas acreditam, mas não confiam. Elas acreditam, mas não abraçam. Não, eu conheço Deus. Não, eu sou um homem temente a Deus. Eu também oro a Deus. Eu já ouvi meus irmãos falando isso várias vezes. Estou condenando eles, não. Mas isso acontece em outros lugares também. E na época de Jesus também, irmãos. E Jesus mostra os 2 exemplos dos 2 profetas, Elias e Eliseu. E eles fizeram os sinais dele com estrangeiros, com as pessoas de outra nação, de outra religião. Tá? E aí o que aconteceu? Olha o verso 28 aí, a reação. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Vai lá, fica cutucando o seu irmão, o seu pai, o seu irmão, o seu primo, o seu tio. Pô, você precisa mudar de vida. Meu, para de me perturbar. É assim que vai ser, irmãos, porque a verdade, ela causa isso nas pessoas. Mas olha, irmãos, um dia a Bíblia diz que todos nós seremos julgados. Todos nós responderemos pelas nossas ações, irmãos. Quer sejam elas boas, quer sejam elas más. E não foi diferente. Verso 29, levantando-se o expulsaram da cidade,
e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Está vendo? Então aquele ato de se escandalizar de Jesus, que está escrito nos outros evangelhos, aqui é mais detalhado. O negócio não foi bom, irmãos. O negócio deu confusão. Por quê? Porque Jesus estava mostrando para eles que a incredulidade deles, irmãos, se afastava eles do poder de Deus. Tá? E não pense, irmãos, que os apóstolos eram muito diferentes dos demais. Mas a questão é, se você crê, tudo pode, irmãos. Eu me lembro, né, do irmão Corinto. O irmão Corinto sempre fala assim, para Deus nada é impossível. Lembra disso? Ele sempre falava, até nas orações dele, ele sempre falava, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E é interessante porque o fato de nós crermos, irmãos, realmente torna as coisas possíveis. Tá? Você se sente oprimido? Você se sente sofrendo? Você se sente assim, triste? Irmãos, creia no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, confia nele, porque tudo pode acontecer, irmãos, para aqueles que creem. Tem uma passagem que está lá em Marcos. Vamos lá para Marcos, capítulo 9. É interessante essa passagem, porque o pai, né, de uma criança, ele queria que Jesus curasse, né, que expulsasse o demônio. E é interessante, porque olha lá, ó, Marcos capítulo 9, verso 23. Eu vou ler o 22 também. E muitas vezes, vou ler o 21. E perguntou ao pai, né, Jesus perguntou ao pai daquele menino, né, dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai está clamando ao Senhor Jesus pelo filho, que muitas vezes ele era atacado por um demônio, irmãos, e aonde ele estava ele caía e espumava e era muitas vezes até machucado pelo demônio, porque caía no fogo, na água. Aí olha só o que Jesus disse para ele, verso 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmãos, tudo é possível ao que crê, irmãos. Você está passando por um momento muito difícil na sua vida, você está com algum problema muito sério, creia no Senhor, tudo é possível. Mas esse homem, irmãos, ele acreditava, mas olha o clamor dele, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Não tenha vergonha, irmãos, de clamar ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda, porque eu acredito, mas ainda de vez em quando falha. De vez em quando eu não consigo acreditar. Irmãos, tudo é possível ao que crê. E a gente tem um exemplo na Bíblia, e nós vamos encerrar a nossa mensagem neste exemplo. Existe um personagem bíblico, e eu sei que os irmãos conhecem ele, que ele só acreditava vendo. Quem é que só acreditava vendo? O Tomé. Lembra? Se eu não enfiar o dedo lá dentro da ferida, lá de Jesus, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, não. As pessoas, os discípulos, né? Nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. O Tomé olhou bem e falou, não, se eu não ver com meus olhos, se eu não colocar o dedinho lá, eu não vou acreditar, não. Vamos ver essa passagem, para a gente poder encerrar essa mensagem? João capítulo 20,
Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 em diante. Eu vou ler a partir do verso 24, tá? Para fazer um pouco mais de sentido. Ora, 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha o Tomé aí. Andou com o Senhor Jesus durante 3 anos, viu sinais e maravilhas, viu o Senhor alimentando as pessoas com 5 pães, uma multidão, viu o paralítico andando, viu o cego enxergando, viu o mudo falando, o surdo ouvindo, mas eu só acredito vendo. Continuando, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Irmãos, a incredulidade da nossa parte faz com que os sinais e maravilhas de Deus não se operam no nosso meio. Eu não estou dizendo, irmãos, que as pessoas vão vir aqui e serão curadas, não. Mas eu estou dizendo, irmãos, que as pessoas estão deixando de ser salvas, porque muitas vezes nós agimos como os incrédulos. Porque muitas vezes a nossa atitude, a nossa vida não reflete uma vida de crente, daqueles que creem. Porque muitas vezes as nossas falas, as nossas palavras, em vez de glorificar a Deus, envergonha. Não seja como Tomé. Não espere as coisas acontecer para que você veja e creia, mas seja feliz. Seja bem-aventurado. Irmãos, é claro que Jesus está falando daqueles que seriam nós. Porque nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos no Senhor, amém? E somos salvos pela fé. Tá? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Olha, feliz aqueles que lá no futuro não vão me ver, mas vão crer. Então nós somos mais felizes do que eles, porque Tomé precisou ver. E aqueles judeus, muitos deles viram o que Jesus fez e não creram, como seus irmãos. Já hoje o irmão Moacir estava dizendo, não, naquela época, pregava e acreditava. Jesus operou sinais no meio daquele povo, irmãos. Pensa como que era Jesus quando era na infância, irmãos. Você acha que ele era um filho rebelde? Claro que não, irmãos? Ele nunca pecou. Ele era perfeito nos seus caminhos, nas suas ações, nos seus pensamentos. E os irmãos dele não percebiam? Não enxergavam que ele era diferente? E quando ele começa a operar os sinais, irmãos? Lembra do casamento? Os irmãos dele não estavam lá? Claro que estava, irmãos. Se a mãe dele estava. Mas eles não acreditavam, irmãos. Sabe quando os irmãos deles acreditaram? Quando viram ele ressurreto. Depois da ressurreição. Olha, irmãos,
Nós, os que cremos no Senhor, temos que ser homens e mulheres de fé. Temos que crer no poder de Deus e no Deus que nós servimos. A Bíblia diz assim: olha, não se preocupa com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai dar conta de si. Viva hoje. Se você pode estar na igreja, venha para a igreja. Se você pode estar no evangelismo, participe do evangelismo. Se você pode separar tempo para você fazer a sua leitura bíblica, leia. Alimente-se da palavra de Deus. Seja um homem e uma mulher de fé. A gente vai viver, irmãos. Todos nós temos atividades aqui, ocupações, e isso não é pecado, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Ah, não, então não vem com esse papo, não. Ah, não, o Senhor vai voltar e eu vou viver a minha vida. Não, não é assim. A Bíblia não nos ensina isso. Mas não viva, mas desfrute deste mundo, irmãos, como herdeiro dos céus. Se aqui você passar por alguma aflição, tribulação, dê glória a Deus. Porque nós somos uma nação santa, um povo adquirido, um povo santo, separado por Deus. Que nós sejamos bem-aventurados, e não como Tomé, e não como os irmãos, e todos aqueles que rodeavam Jesus na sua própria cidade, e que queriam jogar ele, porque ele falou a verdade. Porque no fundo, irmãos, às vezes a gente dá mais valor pelos de fora do que os da própria casa. Porque nós somos assim, irmãos. Mas a Bíblia diz: honrem seus pais, dê honra aos seus pastores, dê honra aos seus irmãos, cuide dos outros, mas principalmente aos da fé, os que estão dentro da igreja. É isso que a Bíblia nos ensina. Que nós sejamos crentes e não incrédulos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos esse povo bem-aventurado. Porque ainda que nós não tenhamos visto o Senhor Jesus pessoalmente, sabemos que Ele está aqui e que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E temos plena convicção, ó Pai, que um dia nos encontraremos com o nosso Senhor. Pai querido, abençoa os teus servos aqui esta noite presente. Abençoa aqueles que estão assistindo pelo Facebook, ó Pai. Que sejam homens e mulheres crentes, pessoas de fé. Que a nossa confiança esteja somente no Senhor. Não somos merecedores da Tua graça, ó Pai, mas ela nos alcançou. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos.